E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo Classe dos Répteis, aula 1, ou Classe Reptília. Meus amores, estamos aqui nesse grupo de animais que já são tão especiais pelo fato deles estarem aí na escala evolutiva quase chegando ao final. A gente sabe que eles vieram dos anfíbios e que eles originaram as aves e os mamíferos atuais, porém muitos permaneceram como répteis e que como característica principal eles são os primeiros animais cordados que saem do ambiente aquático, tanto que as aves e os mamíferos são originados no ambiente terrestre ao longo dos milhões e milhões de anos de evolução. Então nós temos que saber que os répteis, meus amores, eles vão ter características no seu corpinho que facilita, que promove essa saída da água, ok? Então a gente tem que focar nisso, os vestibulares adoram focar nisso, a gente vai focar nisso. Exemplos: cobras, lagartos, jacarés, tartarugas, veremos de tudo. Corpo coberto por escamas, isso já é uma das características. A gente pensa num crocodilo, numa cobra, numa tartaruga, a gente pensa nessa textura, tá? E essas escamas, elas são córneas, ou seja, elas são altamente queratinizadas. Foi uma das características que permitiu que eles saíssem sem a perda de água. A reprodução independe da água. Por que independe da água? Porque eles já vão ter órgão de cópula, eles já vão ter pênis, o que permite que o sêmen seja colocado dentro do corpo da fêmea sem ser dissecado, sem que ele perca a vitalidade e consiga atingir a célula sexual feminina. São bem-sucedidos, os primeiros bem-sucedidos, e tem esse tegumento queratinizado que economiza a perda de água, por isso que são animais, normalmente lagartos e tudo mais, presentes no ambiente desértico, ambiente extremamente seco, né? Aqui é uma visão geral e, como sempre, a gente vai lá visitar o nosso slide de fundo branco. Oi, fechei o slide de fundo branco, deixa eu dar uma pausa aqui para achar. Pronto, já está aqui na mão, não demorou nada, demorou menos de meio segundo, que é a tecnologia. Então, meus amores, a classe reptília, vendo o slide de fundo branco, agora um pouquinho mais completo, né? Não podemos esquecer que, assim como os anfíbios são heterotérmicos ou psilotérmicos, que a temperatura varia conforme o meio ambiente. Isso explica o fato pelo qual usa-se o termo: o que você está fazendo lagarteando aí nos bancos do Tendência? Ah, que saudade de dar aquela lagarteada no sol, né? Então, o que é lagartear? Por que os lagartos ficam, as cobras, por que a gente encontra elas no meio da trilha? Por que o crocodilo, o jacaré fica tomando um banho de sol na beira do rio? Por quê? Porque eles precisam aquecer o seu metabolismo com a temperatura solar para que esse metabolismo dê uma acelerada para eles digerirem uma presa que eles tenham caçado, para que o corpo deles funcione de maneira melhor. Então, por isso que eles ficam tomando sol, para esse aquecimento, eles não mantêm a temperatura constante, ok? São os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. A parte de circulação a gente vai ver todos juntos, depois estudando a fisiologia comparada de todos os cordados, né? E o tubo digestivo deles é terminado em cloaca. Os anfíbios já tinham um tubo digestivo terminado em cloaca, eles é um pouco mais fácil de se dar conta, até porque eles colocam ovos, aí fica mais fácil de relacionar. Os anfíbios não colocam e mesmo assim tem terminado em cloaca, né? Tem a respiração pulmonar, outra característica que faz com que eles consigam sair do ambiente aquático, por conseguir tirar o oxigênio do ar devido à presença pulmonar. E a excreção, a maioria tem excreção por ácido úrico, outra característica que permite com que eles sejam considerados os primeiros vertebrados a dominarem o ambiente terrestre. Por que essa característica é favorável, Ana Lia? Porque o ácido úrico, ele é uma substância tóxica e não solúvel em água. Então, a excreção celular, que acaba se transformando na excreção que eles liberam, ela não precisa ser dissolvida em água, que nem a ureia, que precisa ser dissolvida, que aí a gente precisa liberar, no nosso caso a urina um pouquinho, ou a amônia, que precisa ser de animais aquáticos, que é tão tóxica que só um oceano, um rio, para amenizar os efeitos da amônia. Então, o ácido úrico, não sendo tóxico, eles não precisam liberar, não precisam perder água, e isso permite que eles façam o uso do ambiente terrestre, né? Revestimento: pele grossa, seca, queratinizada, com escamas, placas, plastrões, carapaças, como é o caso, por exemplo, dos quelônios das tartarugas. A gente tem até uma aqui, ó, que tá o tempo todo aqui, ó,
de exemplo pra gente, porque a gente tem todos os bichinhos do mar, mas o mais bonitinho é quando eles são assim pequititinhos, né? Vamos deixar ela aqui, ó, assistindo essa aula com a gente. Fofa. Desenvolvimento são dioicos, sexos separados, fecundação interna, desenvolvimento direto, não passa pela fase larval. E os ovos, eles têm casca, ovos terrestres. Então, por isso, meus amores, que mesmo os répteis que dominaram o ambiente aquático, que é o caso da tartaruga, digamos, né? Da tartaruga marinha, o cágado de água doce, o jabuti terrestre, mesmo eles voltam para a terra, voltam para a areia da praia para colocar os seus ovos que precisam num ambiente seco e possuem casca, e essa casca permite que não tenha dissecação, o que também garantiu que eles dominassem o ambiente terrestre, certo? E aí a gente tem, ó, e também as tartarugas, elas são um grande alvo, coitadinhas, né, das redes dos pescadores, porque por mais que elas sejam marinhas, elas têm sempre, por isso que os mergulhadores têm sorte de vê-las muito, porque elas sempre têm que estar próximas da superfície para respirar, e se elas ficam presas numa rede, elas morrem afogadas. Elas têm uma grande capacidade de sobrevivência, né, ao longo dos anos, e um grande tempo também de apneia, mas chega um momento que elas precisam subir na superfície para respirar. Então aqui a gente tem a classificação nas ordens, e aí a gente tem os quelônios, que são as tartarugas, jabutis e cágados, sabendo que as tartarugas são as marinhas, os jabutis são terrestres, né, esse que normalmente colocam a cabecinha dentro do casco, e os cágados são de água doce. Cuidado, gente, nunca compre esses animais, os cágados, para ter em casa, porque sim, eles em algum momento são frutos de tráfico de animais, transporte inadequado, não são animais nativos daqui, esses que vendem pra gente ter em casa. Então, às vezes as pessoas não cuidam, soltam na natureza. Se tu compra, tu tá assumindo essa característica de consumidor e de mercado para incentivar, solta na natureza um animal que não é do ecossistema e aí causa um desgaste pro meio ambiente, né? Aí depois a outra ordem são os crocodilianos. Dentro dos crocodilianos nós temos várias espécies de jacarés e crocodilos. Os nativos que nós temos aqui na nossa região, na América do Sul, né, são os jacarés que têm um porte menor, uma agressividade um pouco menor. Os nossos jacarés são nativos do nosso mangue dentro de Floripa e nessas regiões que se conecta mangue com o mar, então sim, em algumas praias é possível encontrá-los. Eles aqui estão extremamente ameaçados devido à urbanização. Muitos locais que eles deveriam viver tranquilamente são esgotos, ali o Iguatemi é um desses exemplos, né? Que deveria ser um mangue, tem um esgoto devido à urbanização. E a gente sabe que eles têm um tamanho menor e uma agressividade menor, enquanto que os crocodilos eles são maiores. Os crocodilos, ao fechar a boca, eles ficam com seus dentes expostos, e sim, existem muitos crocodilos do ambiente oceânico, tá, marinho, e que são bem agressivos, é bem perigoso lidar com eles. Aí depois a gente tem uma outra ordem, que é a ordem Squamata. Dentro da Squamata existem os lacertílios, ou sáurios, e os ofídeos. Então a gente tá vendo aqui, ó, os crocodilianos, os quelônios, aí tem a ordem Squamata, e dentro da Squamata tem uma subordem, que são os sáurios ou lacertílios, que são os lagartos, alguns com glândula de veneno. Lagartixa, que é extremamente benéfica, ela não tem veneno, ela come baratas, ela come aranhas, ela come mosquitos, e a gente sabe que ela tem aquela capacidade de perder o rabinho, né, como forma de proteção, e depois ela recompõe esse rabinho em um outro momento, certo? Também coloca ovos, ela não mate lagartixas, ela é extremamente benéfica e não causa nenhum malefício. E aí a gente também tem alguns lagartos também possuem essa capacidade de perda do rabinho, também super importantes, comem artrópodes, comem ratos, comem aracnídeos, então, e nós estamos também aqui em Floripa sempre invadindo o ambiente deles, que é de Mata Atlântica, né? Portanto, é muito comum encontrá-los eles no nosso dia a dia. E, finalmente, os ofídeos, que são uma subordem da ordem Squamata. Os ofídeos, meus amores, nós vamos ter vários tipos de ofídeos, né? E vai ter aquela divisão entre os ofídeos peçonhentos e não peçonhentos, que são as cobras, já vamos falar delas rapidamente. E finalmente a ordem rara, né, que são dos rincocéfalos,
que é da tuatara, que é um animalzinho aí que é quase, praticamente muito parecido com os sauros lacertídeos, mas pela evolução aí ela tá numa outra ordem. E aí, gente, pra falar uma coisa de saúde pública que é super importante, é saber as diferenças entre os animais peçonhentos e não peçonhentos, as cobras peçonhentas e não peçonhentas, principalmente porque a gente tá aqui no ambiente natural delas e sim, nossa população humana de Florianópolis convive com os dois tipos, tá? Algumas são e outras não são. A ignorância humana faz com que a gente faça o quê? Mate tudo que é cobra e não se deve matar. Se você encontra uma cobra no seu terreno, proteja seus animais de estimação para que eles não cheguem perto, para que eles não se aproximem, porque eles são curiosos. Chame a polícia ambiental para ver se vai ter que haver remoção, mas não necessariamente tem que matar. E os acidentes com esses animais são perigosos e a gente tem que ficar atento aos sinais e o que fazer. Normalmente, quando existe uma picada de cobra acidental, é importante tirar foto do animal ou levar o animal para o centro de saúde e tomar as medidas necessárias. Eu até tenho um material mostrando todas as cobras que são peçonhentas aqui e quais são os cuidados que a gente tem que ter, tá? Mas assim, ó, resumidamente, as características comparativas entre os dois tipos, as peçonhentas e não peçonhentas, podem haver exceções. A cabeça da peçonhenta costuma ser triangular, certo? E as não peçonhentas é um pouco mais arredondadas, né? A cauda costuma terminar abruptamente, tipo, vem a cobra e abruptamente ela fica mais fina, é uma cauda fininha, enquanto que as não peçonhentas elas vão afinando ao longo do corpo. Os olhos costumam ser bem pequenininhos, aqui os olhos grandes. Pupila, as fendas verticais ou fendas circulares, aqui ó, vou mostrar pra vocês, ó, quando a fenda é vertical assim, ó, e o olho pequeno, provavelmente é peçonhenta. Agora, se tem um olho com uma pupila redondinha, que nem a maioria dos animais, costuma ser não peçonhenta, né? E a gente não vai ficar olhando o olho da cobra, assim, no detalhe, pra ver, olha... Focetas loreais, presente, cobra de 4 ventas, ausente, então aqui a gente consegue ver de novo, ó, tem a narina e tem a foceta loreal, então são dois orifícios desse lado, 2 orifíciozinhos do outro lado, né? Escamas, as escamas são carenadas, imbricadas e essas escamas são mais as não peçonhentas, lisas e justapostas, é menos crespinha. Hábitos, costumes, isso aqui varia muito, né? Das peçonhentas noturnas, não peçonhentas diurnas. Movimentos das peçonhentas, vagarosa, ela tá toda cheia de si, porque ela tem veneno, meu bem. Ela não tá nem aí pra ti. Enquanto que a não peçonhenta, ela precisa... Vem aqui, ó, vamos dar um oi pro pessoal, rapidinho aqui, ó, que a Dina tá trabalhando. Ó, ai, a mãozinha. Ó, temos aqui Martina que tá nos ajudando a trabalhar, né, Martina? Então, vamos terminar aqui de explicar. Aí as não peçonhentas, elas têm movimentos mais rápidos, porque elas são presas também, os pássaros adoram comê-las, né? E a atitude costuma ter uma atitude de ataque bote, aquela que é peçonhenta, tem uma atitude de fuga porque ela tem medo. E os exemplos, por exemplo, surucucu, extremamente venenosa, exemplo de não venenosa, a jiboia. E aí, meus amores, dentro da função das cobras, nós teremos as presas para a inoculação de veneno. Aquelas que não são venenosas, elas são chamadas de áglifa, porque elas não têm a presa para picar a pessoa. Só um pouquinho, pode falar que a Dina tem que dar aula. Aí tem as proteróglifas. As proteróglifas, elas já vão ser bem venenosinhas. Elas vão ter a presa e é na beira da boca. Então elas podem picar a pessoa e já inocular o veneno. Aí tem as opistóglifas que tem a glândula de ver o dente para inocular o veneno, só que é no fundo da boca. Então a chance dela te morder e conseguir picar é muito pequena. E a solenóglifa é ainda pior que a proteróglifa, porque ela tem a glândula de veneno e é tanto veneno, Titi, que o veneno escorre pelos dentes. E aí, escorrendo pelos dentes, ela acaba sendo muito mais perigosa, né? E aí a gente tem um exemplo, ó, a fotografia aqui, ó, o desenho da cobra.
E aqui melhora endóglifa, opistóglifa, que é lá atrás, proteróglifa na frente, solenóglifa, que contém um sulco a mais no dente que escorre mais veneno, né? E aqui tá o lugar que é a glândula de veneno. Pessoas que criam cobras para fazer soro antiofídico tem que espremer a cabecinha delas para sair o veneno, é bem perigosa. A língua, gente, é um dos órgãos sensitivos, por isso que a cobra fica assim, ó, com a linguinha tentando entender o que tá acontecendo na volta dela. Beleza, gente? Então a gente viu aí rapidamente as cobras, os répteis em geral. Vimos, eu vou disponibilizar esse material que a minha irmã da Polícia Ambiental me disponibilizou, sabendo o que fazer quando tem uma picada de cobra, quais são as espécies mais venenosas. E agora a gente se despede. Vamos dar um beijo lá para os meus aluninhos do terceirão? Diz beijo, terceirão do Tendência! Beijo. Terceirão! Terceirão.